o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. E hoje fechamos o capítulo 6 do livro O Poder do Hábito. O capítulo 6 do livro O Poder do Hábito se chama O Poder de uma Crise. Como líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. E nessa última parte do capítulo 6, o livro ele vai nos mostrar que crises não são só catástrofes, né? Coisas ruins. Ele vai nos mostrar que crises também são portas de entrada para transformações, que em tempos normais essas transformações seriam impossíveis de acontecer, ok? Então, vamos fazer a leitura da última parte do capítulo 6, a parte 4, e depois eu vou destrinchar, traduzir, falar as frases-chave para vocês, tirar o miolinho desse texto para você pegar e implementar na sua vida real, de forma prática, hoje ainda, tá? Para transformar a sua vida. Vamos lá. 4 meses depois que o idoso com a cirurgia de crânio mal feita morreu no Rhode Island Hospital, outro cirurgião no hospital cometeu um erro parecido, operando o lugar errado da cabeça de outro paciente. O Departamento Estadual de Saúde deu uma advertência ao hospital e lhe aplicou uma multa de $50 mil. 18 meses depois, um cirurgião operou a parte errada da boca de uma criança durante uma operação de palato fendido. 5 meses depois desse fato, um cirurgião operou o dedo errado de um paciente. 10 meses depois, a ponta de uma broca foi deixada dentro da cabeça de um homem. Por essas infrações, o hospital foi multado em outros $450 mil. O Rhode Island Hospital não é a única instituição médica em que tais acidentes acontecem, é claro, mas eles tiveram o azar de se tornar o exemplo típico desses erros. Jornais locais publicaram relatos detalhados de cada incidente. Emissoras de TV acamparam em frente ao hospital. A mídia nacional também aderiu. O problema não vai sumir, disse um vice-presidente da Organização Nacional de Credenciamento de Hospitais a um repórter da Associated Press. As autoridades médicas estaduais declararam que o Rhode Island Hospital era uma instituição caótica. Era como trabalhar numa zona de guerra, me disse um enfermeiro. Havia repórteres de TV emboscando médicos quando estavam a caminho de seus carros. Um garotinho me pediu para garantir que o médico acidentalmente não cortasse o seu braço fora durante a cirurgia. Parecia que tudo estava fora de controle. Com a pressão das críticas e da mídia, um senso de crise surgiu dentro do hospital. Alguns administradores começaram a recear que a instituição fosse perder a sua credencial. Outros assumiram uma posição defensiva, atacando as emissoras de TV por transformá-los em alvos. Achei um bottom dizendo bode expiatório, que eu ia usar no trabalho, me disse um dos médicos. Minha mulher disse que era uma má ideia. Então, uma administradora, doutora Mary Heist Cooper, que se tornara agente-chefe de qualidade poucas semanas antes da morte do homem de 86 anos, se pronunciou. Em reuniões com os administradores e funcionários do hospital, Cooper disse que eles estavam encarando a situação de um jeito totalmente errado. Todas essas críticas não eram uma coisa ruim, ela disse. Na verdade, o hospital tinha em mãos uma oportunidade que poucas organizações recebiam. Eu vi aquilo como uma abertura, me disse a doutora Cooper.
Há um longo histórico de hospitais que tentaram atacar esses problemas e fracassaram. Às vezes, as pessoas precisam de uma sacudida, e toda essa publicidade negativa foi uma sacudida séria. Isso nos deu uma chance de reexaminar tudo. O Rhode Island Hospital fechou todas as unidades de cirurgia eletiva durante um dia inteiro, uma despesa enorme, e submeteu todos os funcionários a um programa de treinamento intensivo que enfatizava o trabalho em equipe e realçava a importância de dar autonomia aos enfermeiros e à equipe médica. O chefe de neurocirurgia renunciou e um novo líder foi escolhido. O hospital convidou o Centro de Transformação de Serviços de Saúde para ajudar a reformular suas medidas de segurança cirúrgica. Esse centro é uma coalizão de instituições médicas de liderança. Os administradores instalaram câmeras de vídeo nas salas de operação para garantir que os intervalos ocorressem, e as checklists tornaram-se obrigatórias em toda a cirurgia. Um sistema computadorizado permitia que qualquer empregado do hospital relatasse anonimamente problemas que pusessem em risco a saúde dos pacientes. Algumas dessas iniciativas tinham sido propostas no Rhode Island Hospital em anos anteriores, mas sempre tinham sido derrubadas. Os médicos e enfermeiros não queriam que ninguém filmasse suas cirurgias, nem que outros hospitais dissessem a eles como fazer o seu trabalho. Porém, uma vez que o Rhode Island Hospital foi tomado por um senso de crise, todo mundo tornou-se mais aberto à mudança. Tipo assim, chegou no limite, ultrapassou o limite do aceitável, né? Outros hospitais fizeram alterações semelhantes após a ocorrência de erros e reduziram índices de erros que uns poucos anos antes tinham parecido impossíveis de melhorar. Assim como o Rhode Island Hospital, essas instituições descobriram que uma reforma geralmente só é possível uma vez que um senso de crise se instala. Por exemplo, um dos hospitais de ensino da Harvard University, o Beth Israel Deaconess Medical Center, passou por uma avalanche de erros e batalhas internas no fim dos anos 1990, que vazou para artigos de jornais e discussões entre enfermeiros e administradores em reuniões públicas. Alguns oficiais do estado chegaram a falar em obrigar o hospital a fechar departamentos até que eles pudessem provar que os erros teriam fim. Então, o hospital sob ataque uniu-se na busca de soluções para mudar a sua cultura. Parte da resposta foram as rondas de segurança, em que a cada 3 meses um médico experiente discutia uma cirurgia ou diagnóstico específico e descrevia nos mínimos detalhes um erro ou situação de risco para uma plateia de centenas de colegas. É terrível admitir publicamente um erro, disse o Dr. Donald Moorman, que até recentemente era o cirurgião-chefe suplente do Beth Israel Deaconess. 20 anos atrás, os médicos se recusavam a fazer isso. Mas agora, um verdadeiro senso de pânico alastrou-se pelos hospitais. E mesmo os melhores cirurgiões estão dispostos a comentar como chegaram perto de cometer um grande erro. A cultura da medicina está mudando. Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais. Os administradores da NASA, por exemplo, tentaram durante anos melhorar os hábitos de segurança da agência, mas esses esforços foram em vão. Até que o ônibus espacial Challenger explodiu em 1986. Depois dessa tragédia, a organização conseguiu reformular o modo como fazia cumprir os padrões de qualidade.
Pilotos de companhias aéreas também passaram anos tentando convencer os fabricantes de aviões e controladores de tráfego aéreo a redesenhar o layout dos cockpits e a comunicação dos controladores de tráfego. Então, um erro na pista de decolagem na ilha de Tenerife, na Espanha, matou 583 pessoas em 1977. E em menos de 5 anos, o layout do cockpit, os procedimentos de decolagem e as rotinas de comunicação dos controladores de tráfego foram reformulados. Na verdade, uma crise é uma oportunidade importante, tão preciosa, que um líder sábio muitas vezes prolonga de propósito um senso de emergência. Perdão. Isso foi exatamente o que aconteceu depois do incêndio na estação King's Cross. 5 dias depois do ocorrido, o secretário de Estado britânico designou um investigador especial, Desmond Fennell, para estudar o incidente. Fennell começou entrevistando os administradores do metrô de Londres e rapidamente descobriu o que todos já sabiam havia anos, que a segurança contra incêndios era um problema sério e, no entanto, nada mudara. Alguns administradores tinham proposto novas hierarquias que teriam deixado clara a responsabilidade pela prevenção a incêndios. Outros haviam sugerido dar mais poder aos gerentes de estação, para que eles pudessem fazer a ponte entre os diversos departamentos. Nenhuma dessas reformas tinha sido implementada. Quando o próprio Fennell começou a sugerir mudanças, ele viu os mesmos tipos de obstáculo. Chefes de departamento recusando-se a assumir responsabilidade ou sabotando-o com ameaças sussurradas contra os seus subordinados começarem a surgir. Então ele decidiu transformar a sua investigação num circo midiático. Prestem atenção, é muito interessante essa parte. Convocou audiências públicas que duraram 91 dias e revelou uma organização que havia ignorado diversos avisos de riscos. Insinuou para repórteres de jornal que os passageiros estavam correndo um grave perigo sempre que andavam de metrô. Comparou depoimentos de dezenas de testemunhas que descreviam uma organização na qual brigas por território importavam mais que a segurança dos passageiros. Seu relatório final, entregue quase 1 ano após o incêndio, era uma denúncia feroz contra o metrô. Um documento de 250 páginas, retratando uma organização debilitada pela incompetência burocrática. Originalmente uma investigação sobre os eventos de uma única noite, escreveu Fennell, o escopo do relatório precisou ser ampliado para o exame de todo um sistema. Ele concluiu com páginas e mais páginas de críticas mordazes e recomendações que basicamente sugeriam que boa parte da organização era incompetente ou até mesmo corrupta. A reação foi instantânea e esmagadora. Passageiros fizeram piquete nos escritórios do metrô. Os administradores da organização foram demitidos. Aprovou-se uma série de novas leis e a cultura do metrô foi reformulada. Hoje, cada estação tem um gerente, cuja responsabilidade primária é a segurança dos passageiros. E cada funcionário tem a obrigação de informar mesmo o menor indício de risco. Todos os trens ainda passam na hora, mas os hábitos e as tréguas do metrô ajustaram-se apenas o suficiente para deixar claro quem é o responsável em última instância pela prevenção a incêndios. E todos têm autonomia para agir, por mais que possam estar invadindo território alheio. Os mesmos tipos de alterações
são possíveis em qualquer empresa na qual os hábitos institucionais, seja por ignorância ou seja por negligência, tenham criado tréguas nocivas, iguais às tréguas do metrô. Uma empresa com hábitos disfuncionais não pode mudar de um dia para o outro, simplesmente porque um líder vai mandar. Em vez disso, os executivos sábios procuram momentos de crise, ou eles criam a percepção de uma crise e cultivam a sensação de que algo precisa mudar, até que todos finalmente estejam prontos para reformular os padrões com os quais convivem todos os dias. Até que todos estejam, gente, dispostos a mudar, Agora eu estou disposta, Pode fazer a mudança, eu vou participar, sem resistências. Nunca se deve desperdiçar uma crise séria, disse Rahm Emanuel, em uma conferência de executivos-chefes na sequência do colapso financeiro global de 2008, logo após ter sido designado como chefe de gabinete do presidente Barack Obama. Esta crise oferece a oportunidade de fazermos coisas que não era possível fazer antes. Logo em seguida, a administração Obama convenceu um Congresso antes relutante a aprovar o seu plano de incentivo de 787 bilhões de dólares. O Congresso também sancionou a lei de reforma do sistema de saúde, reformulou as leis de proteção ao consumidor e aprovou dezenas de outros estatutos, desde expandir a cobertura de saúde infantil até proporcionar às mulheres novas oportunidades de processar empregadores por discriminação salarial. Foi uma das maiores reformas políticas desde a Great Society e o New Deal. E isso aconteceu porque, no rastro deixado por uma catástrofe financeira, os legisladores enxergaram oportunidades. Algo semelhante aconteceu no Rhode Island Hospital, após a morte do homem de 86 anos e os outros erros cirúrgicos. Desde que os novos procedimentos de segurança do hospital foram totalmente implementados em 2009, nunca mais fizeram uma cirurgia no lugar errado. O hospital recentemente ganhou um Beacon Award, o mais prestigiado prêmio de enfermagem de tratamento intensivo, e menções honrosas do Colégio Americano de Cirurgiões pela qualidade do tratamento contra o câncer. Olha a diferença. O mais importante, dizem os enfermeiros e médicos que trabalham lá, é que o Rhode Island Hospital parece um lugar totalmente diferente. Em 2010, uma jovem enfermeira chamada Alison Ward entrou numa sala de operação para dar assistência numa cirurgia de rotina. Ela tinha começado a trabalhar na sala de operação fazia 1 ano. Era a pessoa mais nova e menos experiente do recinto. Antes de a cirurgia começar, toda a equipe cirúrgica reuniu-se em volta do paciente desacordado para fazer um intervalo. O cirurgião foi lendo uma checklist pregada na parede que detalhava cada passo da operação. Ok, último passo, ele disse antes de pegar o bisturi. Alguém tem alguma dúvida antes de começarmos? O médico já realizara centenas de cirurgias como aquela. Tinha uma sala cheia de diplomas e prêmios. Doutor, disse ela com seus 27 anos, quero lembrar a todos que temos que fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo procedimento. Você não mencionou isso e eu só queria garantir que lembrássemos. Era o tipo de comentário que uns poucos anos antes talvez tivesse lhe valido uma reprimenda ou acabado com a carreira dela. Obrigado por acrescentar isso, disse o cirurgião. Vou lembrar de mencionar isso da próxima vez. Certo, ele disse. Vamos começar. Sei que esse hospital passou por períodos difíceis.
Ellison me disse depois, mas agora é um lugar realmente cooperativo. Nosso treinamento, todos os modelos de comportamento, a cultura inteira do hospital é focada no trabalho em equipe. Sinto que posso falar qualquer coisa. É um lugar excelente de se trabalhar. Finalizamos aqui a leitura da última parte do capítulo 6. E agora, antes da gente começar a jogar para vocês as frases-chave, eu quero fazer um mini resuminho, né, dos pontos mais importantes, rapidamente, dessa leitura, para a partir desses pontos a gente conseguir desembolar esse novelo de lã, tá? Então, ó, primeira coisa, eu vou falar para vocês o que o texto nos disse de uma forma bem clara e objetiva, tá? Então, a primeira coisa que o final desse capítulo nos diz, que crises expõem hábitos dessas instituições que estão disfuncionais, né? E essas mesmas crises, ao exporem esses hábitos disfuncionais, elas criam uma janela de oportunidade. Para quê? Para conseguir mudar essas rotinas que estão enraizadas, tá? Então, essa é uma das lições dessa parte do texto. Segunda coisa, líderes que são eficazes, eles convertem emergências em autoridade. Eles usam das emergências para demonstrar de autoridade e conseguir com isso redesenhar hábitos das instituições, seja fazer checklists, seja deixar responsabilidades claras, seja fazer treinamentos, ok? Terceira coisa, o texto usa muitos exemplos, né? Falou do Rhode Island Hospital, que sofreu uma reforma geral após múltiplos erros. Fala do King's Cross, o incêndio no metrô de Londres. Fala da NASA, quando explodiu o Challenger. E fala de outro hospital de Harvard, que é o Beth Israel, né? Todos esses exemplos dados pelo livro, eles validam o poder transformador da crise. O poder que a crise tem para transformar. É para isso que foram dados esses exemplos, para validar o poder de uma crise em transformar as coisas, tá? E por último, para vocês já começarem a raciocinar aí na cabecinha de vocês, eu quero que vocês pensem assim, adaptando para vocês agora, que pequena tragédia você tolera na sua vida hoje em dia, né? Que você sabe que na verdade precisa de uma reforma estrutural, mas você tolera, e é uma pequena tragédia na sua vida ou nos seus negócios. Já começa a pensar, tá? E aí, enquanto você vai pensando, a gente vai destrinchando as partes mais importantes, né? Fiz um pequeno resumão pra gente ficar nivelado na mesma página. Agora eu consigo destrinchar isso. Então vamos lá, gente. No Rhode Island Hospital, a gente teve uma sequência de erros cirúrgicos e, infelizmente, uma morte trágica, né? E isso gerou uma pressão pública muito grande que parecia que o resultado seria apenas destruir a reputação do hospital, dos médicos do hospital, dos enfermeiros do hospital, né? Mas não foi só isso que aconteceu. A partir dessa pressão pública, se criou uma oportunidade rara, né? A administradora, a doutora Cooper, ela interpretou esse choque como uma abertura, uma janela de oportunidade. Eu vou falar muito essa expressão aqui hoje. Para conseguir o quê? Reescrever as rotinas, né? Realinhar os pensamentos. Então, ela criou checklists obrigatórias, ela criou sistema de filmagem dos procedimentos, ela criou relato anônimo de riscos, ela criou treinamento intensivo da equipe, ela criou uma nova liderança, né? Hoje, aquele hospital mudou radicalmente, a gente percebe na leitura do texto, ganhou prêmios e prêmios, né? Então, assim, cirurgias no lugar errado, nunca mais aconteceu isso,
ok? E esse mesmo padrão vai aparecer em outros exemplos. O padrão o quê? O padrão transformador de uma crise, né? Então, vamos falar agora, por exemplo, da investigação que virou midiática, né? Após o incêndio do metrô King's Cross, né? Essa investigação midiática forçou o quê? Reformas, né? No metrô de Londres, no sistema de funcionamento do metrô de Londres. Outro exemplo, o desastre do Challenger, do foguete Challenger, da NASA, né? Precipitou o quê? Que fossem feitas mudanças na cultura de segurança da NASA. Né? Criou-se o quê? Uma janela de oportunidade, frente ao caos, uma crise, uma tragédia. Outro exemplo que o livro nos dá, né? O colapso financeiro de 2008. Ele abriu caminho também para reformas políticas. Então, foi uma crise, né? O colapso financeiro abriu janela de oportunidade. E todos esses líderes desses casos, eles não esperaram que a dor, a crise passasse. Não. Eles usaram esse choque para reorientar tudo ali naquele sistema, né? Então, eles realocaram privilégios, responsabilidades, né? E criaram novos hábitos mandatórios, certo? Agora, a gente pega isso e transforma numa lição aplicada para você, para sua vida. Vamos lá. Crises, sejam pessoais, sejam profissionais, sejam crises de mercado, elas também podem ser alavancas na sua vida. Elas não são só caos, ok? Mas para isso é preciso ter muita clareza, né? Por exemplo, é preciso decidir quem que tem autoridade no final das contas para resolver situações. É preciso criar rotinas de segurança que sejam claras. Pode ser em forma de checklist, reuniões, relatórios, né? E é preciso treinar essas novas rotinas, né? Sistematicamente, até que esse novo comportamento se torne automático, ok? Então, a gente já tira uma lição que a gente pode aplicar para a vida de vocês. Agora, eu vou fazer 3 perguntas para vocês refletirem. Uma reflexão que eu chamo de estratégica, tá? É para botar vocês para pensarem mesmo. Ó, primeira pergunta. Qual erro na sua vida que você tolera? E pode ser na vida pessoal, pode ser no trabalho, na empresa, né? Que você varre para debaixo do tapete. Um erro da sua vida. Você tolera, você varre ele, mas você sabe que uma hora ou outra você vai ter que resolver. Até porque ele pode causar um mal maior. Segunda pergunta. Se uma crise surgisse agora na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, quem que estaria autorizado a parar tudo e decidir o que fazer, como resolver? Existe essa pessoa? Porque o grande problema é quando nem existe essa pessoa, né? E a terceira pergunta: qual checklist ou rotina, ou até autoridade mesmo, você precisa instituir no seu trabalho, na sua vida, no seu negócio, para evitar uma tragédia, que na verdade é evitável. Toda tragédia é evitável, desde que você insira nela uma rotina de segurança, né? No livro Mente de Ouro, eu te mostro como você vai mapear essas tréguas nocivas, né? Como você vai reatribuir responsabilidades, como você vai instalar rotinas novas que consigam sustentar, né, um estado de prosperidade, de segurança, de leveza, mesmo em cenários de pressão, tá? Mesmo no caos, mesmo na crise. E eu ainda te ofereço o bônus, que é o cofre dourado da prosperidade. Ele traz exercícios práticos para você aplicar essas mudanças agora na sua vida, ok? Então, eu vou deixar o link do meu livro Mente de Ouro com o bônus, Cofre Dourado da Prosperidade, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Joia? E ficaria muito lisonjeada por você acessar.
Agora, eu vou te pedir para você escrever nos comentários. Essa pergunta eu quero que você responda nos comentários. Não só reflita. Reflita e responda para mim. Qual hábito, pode ser hábito pessoal ou hábito da organização que você trabalha, você considera sacrificar hoje? Você aceita que ele tem que ser extinto hoje para impedir uma crise amanhã? Ou seja, a gente já sabe que é um hábito ruim, um hábito nocivo, né? É o que a gente chama de pecadinho de estimação. Qual que você considera que precisa ser sacrificado hoje? Hoje, para impedir que a crise se instale amanhã. Porque tem muita gente que está vivendo no limiar de uma crise enorme na vida, né? Infelizmente. Bom, você está no Clube da Mente de Ouro, né? Como eu sempre digo, aqui não tem teoria vazia. Eu não estou aqui só para te mostrar os hábitos, para que você entenda os hábitos, né? Eu estou aqui para fazer com que você consiga transformar os seus hábitos de forma estratégica, né? Eu quero que vocês consigam usar uma crise como uma ferramenta. Uma crise não é o fim, ela é uma ferramenta, ela pode ser um meio, né? Você, através de uma crise, você consegue reescrever regras, melhorando-as, você consegue atribuir responsabilidades que antes não eram de ninguém queria, e você consegue transformar. Transformar o quê? O risco, né, numa escada para excelência, onde você sobe degraus e consegue ter cada vez mais excelência, ok? Gente, líderes sábios, eles não desperdiçam crises. Foi isso que a gente aprendeu aqui, né? Eles convertem as crises em alavancas para conseguir criar hábitos que salvam, hábitos que produzem, hábitos que libertam. Bingo? Bingo, ok? Eles não desperdiçam uma crise, eles não minimizam uma crise, ao contrário, eles maximizam a crise para poder usá-las como alavanca e criar todas essas situações, tá? Hábitos melhores. Então, seja a liderança que diante do caos consegue instituir rotinas que vão sustentar mais segurança, mais justiça e mais prosperidade onde quer que você esteja. Se empodere disso, seja essa segurança, ok? Hoje a gente termina o capítulo 6. Próximo vídeo a gente vai começar o capítulo 7 do livro Poder do Hábito. A gente ainda está na segunda parte do livro, que fala das organizações bem-sucedidas, né? A primeira parte falou dos indivíduos, né? Com hábitos bem-sucedidos. Agora a gente está falando das organizações. O capítulo 7, ele se chama Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba. Olha que legal. Esse capítulo é muito legal também. Então eu já peço, né, por gentileza, que vocês, se isso ressoou, isso tudo que eu expliquei hoje para vocês ressoou na sua vida, se inscrevam no canal, ativem o sininho, né, curtam, dê o seu like, compartilhem, comentem, porque eu ficarei muito lisonjeada de saber que eu fiz a diferença na sua vida, em qualquer situação, a diferença para o bem, ok? Porque o resultado que você ainda não tem, eu te garanto que está atrás daquela página que você ainda não leu. E aqui eu leio ela para você e junto com você. Um beijo no coração de vocês.